Oi, gente, bem-vindos à disciplina Análise de Sistemas Visuais. Aqui a gente vai falar um pouco sobre como a gente vê o mundo e como o mundo é construído visualmente. Hoje a gente vai fazer uma pequena introdução à disciplina, falando como é que ela funciona, e para a gente começar também a pensar sobre algumas questões de sistemas visuais. Como dizia Alice, de que serve um livro sem imagens ou conversas? Então, nessa disciplina, a gente vai juntos olhar um pouco atrás dessa cortina e pensar como é que são essas imagens, como é que são essas conversas, como é que a gente se comunica visualmente. Um grande exemplo disso é esse quadro, que se chama A Traição das Imagens. É uma imagem sobre imagens. A gente vê ali um cachimbo e está escrito em francês: isto não é um cachimbo. Se isso não é um cachimbo, o que é isso? Isso é uma pintura representando um cachimbo. No nosso caso, é uma foto de uma pintura representando um cachimbo, ou um vídeo de uma foto de uma pintura representando um cachimbo, um GIF sobre um cachimbo, letras representando cachimbo, letras que são formas que precisam ser aprendidas para entender que isso representa um cachimbo. Alguém que não fala português não vai saber que essa combinação de formas representa cachimbo. Que nem esse desenho. Quem conhece esse desenho é porque leu O Pequeno Príncipe. Nesse livro, ele desenhava, o narrador desenhava e mostrava para as pessoas e dizia: isso é um chapéu. Só que qual era a questão? Isso não era um chapéu. Isso era uma serpente digerindo o elefante que ela tinha acabado de comer. Então ele desenha e mostra ali o interior da serpente. Ele fala que ele teve que fazer isso para que os adultos pudessem entender. E aí ele dá uma reclamada, né? Os adultos sempre precisam de explicação. Então essa disciplina é um pouco sobre isso, sobre essa explicação, sobre o olhar dentro da serpente ou não, para quem que a gente precisa mostrar o interior da serpente, como é que a gente mostra que isso é uma cobra e não um chapéu, quando é um chapéu, quando é uma cobra. Aqui um exemplo interessante de coisas que a gente precisa aprender, ou seja, que se a gente não tiver o código a gente não entende. Esse infográfico da revista é super interessante, com os códigos do além, ou seja, como é que a gente entende as lápides. Então, a próxima vez que forem num cemitério, tentem observar. Que interessante. Por exemplo, um anjo pensativo, ali o número 4, está dizendo que é sinal de que a família não tinha muita certeza da absolução do morto, não. Mas já no 3, o anjo que aponta ali que a família tem certeza que ele foi direto para o céu. E aí tem outras coisas como a coluna quebrada, que a gente acha que é vandalismo, mas na verdade comunica que ele é o último membro de uma família tradicional. Então várias coisas que se a gente não sabe o código a gente não entende, mas para quem sabe é uma comunicação não verbal. Assim como sapato, esse tipo de sapato, esse tipo de botina, em alguns círculos a cor do cadarço comunica alguma coisa, porque já tem no repertório daquele grupo o que cada cor significa. Então, se você chegar com um sapato de uma certa cor, você está comunicando que você já foi preso. Ou se o cadastro for de outra cor, está comunicando que você já bateu no policial. De outra cor, diz que você já matou alguém. Então, imagina você trocar a cor do seu cadastro e andar num desses círculos e comunicar sem saber que está comunicando. Que é uma questão complicada, porque os códigos também mudam de acordo com o contexto, tanto de tempo quanto de local. Essa camisa, por exemplo, nas ruas do Rio, em 2016, se alguém estivesse usando, é claro, estava torcendo para o Brasil na Olimpíada, não tinha dúvida. Agora, 2 anos depois, 2018, tinha uma Copa do Mundo acontecendo e tinham também as eleições presidenciais. Então, uma parte das pessoas usando essa camisa comunicava: eu estou torcendo pelo Brasil na Copa. E outra parte usava a camisa e comunicava: eu apoio um certo partido político. Olha a confusão de signos de códigos diferentes para o mesmo signo. Quando a gente fala sobre comunicação visual, a gente está falando de todo tipo de imagem que bombardeia a gente o tempo todo, nas ruas, nas redes sociais, na televisão, nos impressos. Então, o legal agora, a partir de agora, a gente olhar para o que
para as imagens que a gente recebe, que a gente vê, enxergando além do que está ali, parando para pensar. Por que isso é assim? Num cartaz de filme, o mocinho, o protagonista, não está olhando para a gente, está de costas para a gente. Isso quer dizer alguma coisa? Pô, quer dizer que ele está olhando para o desafio que ele tem à frente, que o desafio dele é muito grande, ele tem uma jornada. Ou quando ele está olhando para baixo, porque aquilo ali é um teaser, é um cartaz de um filme que está no pré-lançamento, então tem que dar uma ideia de que ainda vem mais informação por aí. Ou quando não tem nenhum protagonista, quando é um símbolo, algo que não parece outra coisa, mas que representa por convenção. A gente aprendeu que isso significa alguma coisa, por isso que a gente entende. E a gente precisa ver também a combinação disso tudo, de palavras, com símbolos, com fotografia. O que elas comunicam sozinhas e o que elas comunicam juntas. Ali a câmera dizendo, não tire foto. E outra pessoa do lado tirando uma foto. Aqui também a gente vê uma representação de uma representação de uma representação. Porque essa é a foto de um boneco, né, de uma boneca, que representa um personagem numa série. Então ela nem é a boneca, nem é a personagem, que por si só já é uma representação. Quando a gente junta palavras e imagens, o que uma influencia a outra? A foto desses 3 corações, sem essas palavras em cima, comunicam a mesma coisa? Além disso, quem está comunicando? Então a gente vê também nessa imagem que tem uma marca. Então outra coisa para a gente prestar atenção é sempre quem está assinando, quem é o emissor, quem é que está falando aquilo para a gente. Porque a gente pensando sobre isso, a gente entende melhor o que está sendo comunicado naquele sistema. Como é que a gente entende aqui que tem uma sequência, que não são 3 caras sentados um do lado do outro no bar? Como é que a gente comunica isso? Ou aqui que são 3 capas de revistas publicadas em semanas diferentes, até em meses diferentes. Como é que a gente entende que são 3 etapas da mesma história? Como é que a gente comunica isso para os outros? E aqui a gente vê uma camiseta cinza, um casaco, um tênis, uma calça, um óculos escuro. Se a gente pegar a mesma camiseta e usar com outras peças, será que a gente vai para o mesmo lugar? Será que o preço da camiseta é o mesmo? Essa camiseta sozinha é a mesma coisa do que junto com as outras? Essa camiseta com utensílios de cozinha combina do mesmo jeito? É porque a gente vê as coisas em sistemas. Então, o sistema quer dizer que as coisas estão interligadas, elas se influenciam. Assim como produtos que a gente não vê sozinho, a gente vê em conjunto com outros que estão à volta deles. Então, como é que a gente comunica algo sobre eles, levando em consideração esse sistema, sendo que cada loja está dentro de um sistema com outros, dentro de um sistema maior, que é o capitalista. Aqui na disciplina a gente vai falar de análise de sistemas visuais. Qual a diferença de análise para projeto? Vamos pensar num telefone. Se a gente analisar o telefone, é a gente desmontar tudo, ver que pecinhas que tem ali dentro, ver onde que uma fica perto da outra, como é que funcionam. Então, ver o material de cada uma, ver quanto pesa, encostar uma na outra, ver o que acontece. O projeto é assim, quer dizer, a gente pegar tudo que a gente já aprendeu nas análises e dizer, olha, isso aqui é um novo telefone. E a gente constrói o telefone. Então, o que a gente vai fazer aqui é análise, é destrinchar, é olhar para cada imagem e pensar como é que ela foi feita, o que ela comunica, de onde que ela vem. Fazer as perguntas. Aqui a gente vai pensar sobre os sistemas visuais como comunicação de mensagens. Então, vamos olhar agora, nesses próximos dias, daqui para frente, olhar para as imagens, para as construções visuais que a gente receber e pensar que mensagem isso está comunicando. Pensar nisso como um conjunto de elementos, ou seja, o que tem nessa imagem, quais são as cores, o que tem, o que não tem, o que foi omitido, o que está perto do quê. Tudo isso comunica. E pensar também neles inseridos em um contexto. Isso está sendo veiculado em que época, onde, por quem, em relação a quê. Então vamos falar sobre a disciplina. Os dias de aula são segundas-feiras. Então a gente vai ter um encontro sobre o conteúdo da semana anterior, que é às 14 horas a 14h30, que é um bate-papo sobre o conteúdo, tirar dúvidas, trazer exemplos que vocês quiserem trazer,
e falar sobre as atividades, tirar as dúvidas das atividades propostas. E no mesmo dia tem um disparo do módulo novo, ou seja, conteúdo e atividade para essa semana. Então a gente vai lá, começa o módulo na segunda-feira com conteúdo, passa uma atividade, tem essa semana toda para bater um papo ali no Google Classroom, trocar ideia, e aí na outra segunda a gente começa com bate-papo sobre esse módulo e lança um módulo novo. Então como é que vai funcionar a avaliação? Vai ser a partir da participação ao longo da disciplina, incluindo os comentários feitos tanto nos encontros síncronos que a gente vai ter no Google Meet, quanto nas postagens do Google Classroom, e também a participação das atividades, ou seja, fazer as atividades, fazer bem, comentar nas atividades postadas pelos colegas, enfim, é a participação em geral na disciplina. A gente vai conversar no final e ver como é que foi cada um. A disciplina é dividida em módulos. Então, tem o módulo 0, que é a introdução que a gente está fazendo agora, e já lançando o conteúdo do módulo 1, repertório e contexto. Depois vem Media Literacy, que a gente vai falar sobre isso e por que até esse termo em inglês, por que não tem um termo em português para isso. Depois, diversidade e representação. Depois, princípios de composição, fotografia, imagem política, relação entre texto e imagem, mapas, símbolos, pictogramas e identidade visual. E no último módulo, vamos falar sobre técnicas de persuasão. E lembrando que essa é uma disciplina colaborativa, é claro. A gente está aqui para juntos construirmos um conhecimento sobre os sistemas visuais. Então, a qualquer momento, quem quiser pode postar alguma coisa que achou interessante, ou alguma dúvida, algum questionamento, ou algum exemplo legal no Google Classroom. O portal está aberto para qualquer um poder publicar. Então não deixem de participar, quem puder, dos encontros síncronos todas as segundas-feiras e também de acessar o conteúdo, que vai ser lançado sempre às segundas-feiras também no Google Classroom e vai ficar disponível ao longo da disciplina. Então se perdeu uma semana, não tem problema, faz uma maratona depois que vai estar tudo lá guardado. Então vai ter vídeos, textos, links, enfim, coisas que também vocês achem interessantes, tragam também para todo mundo poder acessar. Beleza? Até a próxima!